Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 35. Lá no Antigo Testamento. O verso 20. Já acharam? Quem não achou, diga misericórdia. 2 Crônicas 35, versículo 20. Já? Olha o que diz aqui. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu a fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa em que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Guarda-te, Deus é contigo, para que não te destruas. Porém, Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos à palavra de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram ao rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinham e trouxeram a Jerusalém, e morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais, e todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Só até aí. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela leitura da tua palavra. Senhor, me conceda graça para compartilhar algo que venha trazer luz, força, direção. Nós precisamos de ti, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, os meus lábios, Senhor, a minha mente, meu coração, Senhor. Eu quero ser instrumento de vida sobre cada vida. Nós te amamos, nós dependemos de ti e não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio. Declaramos que só o Senhor é Deus. Nós te amamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós estamos num culto de vida. Está fraco, vida? Esse é o nosso tema. Culto de vida vitoriosa. Essa semana nós passamos na leitura por esse texto, e quando eu passei eu fiquei parado um pouco nele, pensando sobre esse grande personagem da Bíblia chamado Josias, rei Josias. Se você voltar no capítulo 34, você vai ver um pouco da história de Josias, 34, 35, você vai ver um pouco dessa história. Josias, ele foi instituído rei com 8 anos de idade. Seu pai faleceu, então ele assumiu. Ele deveria ter alguns mentores, isso era comum, né? Você ter ali algumas pessoas que o ajudavam. Com 16 anos, ele tem uma experiência com Deus, e o texto diz que a partir daí, ele começa a andar segundo os caminhos de Davi, seu pai, e fez o que era bom e reto diante de Deus. A história de Josias é muito legal, porque ele ainda muito jovem, deve ter sido muito bem orientado, e ele passa a convocar o povo a uma vida de retidão. O povo estava totalmente destroçado, idolatria, mas ele começa a fazer uma limpeza na nação, e ele mesmo propõe um relacionamento com Deus profundo. E assim,
foi o seu ministério, o seu trabalho, o seu reinado. Num determinado momento, isso que eu estou falando começa no capítulo 31, mas depois aqui no capítulo, 34. No 34, 25, entra uma profetisa em cena. E essa profetisa traz uma palavra muito pesada para a nação. E ela diz assim, diz o Senhor: todas as maldições que estão previstas nas leis de Moisés, todas estas maldições virão sobre o povo. Lembra lá do Deuteronômio 28, do versículo 15 em diante. Todas as maldições virão sobre este povo. Mas, como Josias me agrada, como eu gosto de Josias, como eu gosto deste moço, vamos lembrar que ele tinha 8 anos quando começou a reinar, e ele reinou 31 anos, quer dizer, ele morreu com 39 anos. Mas Deus disse para aquela profetisa: eu gosto de Josias. Então, a minha palavra de maldição sobre este povo vai acontecer, mas não no tempo de Josias, porque Josias me agrada. Olha o nível, ao ponto de Deus falar: olha, eu não vou trazer a maldição, porque eu gosto de Josias. E isso fez com que Josias se relacionasse ainda mais com Deus. Diz o texto que ele rasgou seus vestidos, se humilhou, e isso tudo foi agradável a Deus. Então ele teve um reinado muito próspero no meio de uma nação bastante corrompida. Ele tomou atitudes, e automaticamente, quando um governante toma uma atitude boa, principalmente na monarquia, fica mais fácil para que todos sejam abençoados. A nação passou a viver um momento muito bom, mesmo estando debaixo de uma maldição, por causa de Josias. Num determinado dia, o reino da Babilônia estava avançando no norte e realmente vencendo cidades, reinos, e o rei da Síria pediu socorro para o rei do Egito. E o rei do Egito vem com seu exército, só que para passar do Egito até a Síria, tinha que passar pelas terras de Israel. Então, quando o rei está passando com seu exército para ir lá guerrear, Josias vai lá: o que vocês estão fazendo aqui? Estão passando aqui na nossa terra? Não. E aí o rei do Egito diz para ele assim: olha, pare e pense, para um pouquinho, pensa um pouquinho, eu não quero brigar com você. Deus me disse, o camarada nem crente era, Deus me disse para não brigar com você, para poupá-lo, porque eu estou indo para lutar lá em Carquemis, na Síria, é lá que eu quero. Então, meu assunto não é com você. E ele então, ao invés de recuar, ele criou lá um esquema, mas ele foi para cima. E diz o texto que os flecheiros, porque normalmente naquele sistema de guerra, eles usavam os flecheiros primeiro, atiravam, depois a infantaria, depois o pessoal vinha atrás, mas eles atiraram os flecheiros e uma flecha acertou nele. E ele disse: olha, me tira daqui que eu estou ferido. E o texto diz que levaram ele para Jerusalém e ele morreu. Morreu. Fala para quem está ao seu lado: 39 anos. Morreu jovem. Morreu jovem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que era de Deus ele partir para aquela guerra? Você acha que ele agiu com sabedoria quando ele partiu para fazer algo? Meu irmão, era um homem tão abençoado, um homem com reinado daquele, não podia viver até os 50, que era a média daquela época.
Ele não podia chegar até os 60 anos. Ele não podia viver mais. Mas ele morreu com 39 anos. Um homem tão abençoado, meu irmão, tão abençoado, ao ponto de Deus dizer: eu não vou amaldiçoar o povo, porque eu gosto de Josias. Depois que ele morrer, eu vou então... E realmente o que aconteceu? Depois disso veio o exílio à Babilônia. Então foi assim um momento muito difícil para a nação, mas foi depois da morte dele. A pergunta é: ele não poderia ter vivido mais? E aí, meu irmão, eu queria compartilhar alguma coisinha com você. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Não o seu. Qual o propósito de Deus para a nossa vida? O texto diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus nos salvou com o objetivo de servi-lo, de honrá-lo. Deus nos salvou com o objetivo de ser bênção, de ser luz, de fazer diferença nesta nação. Era o que Josias estava vivendo. Ele era um homem muito abençoado, e a sua bênção se estendia sobre a nação. A nação foi poupada por causa dele. Mas num determinado dia ele teve uma ideia de jirico, quer dizer, uma ideia imbecil, uma ideia. Eu anotei aqui para mim: primeiro, eu fui salvo com um propósito para Deus. Segundo, não temos liberdade, toda liberdade tem limites. Terceiro, quem o persuadiu a fazer aquela besteira? Primeira coisa, meu irmão, que eu queria deixar para você: Deus tem um propósito com você, com a minha vida, com a sua vida. Manifestar a glória dele. É ser instrumento, é ser luz, é ser bênção. Crente não foi salvo para ser maldição, crente foi salvo para ser bênção. Mas a outra questão que eu queria deixar para você é que, mesmo a gente tendo toda a liberdade, não existe liberdade absoluta. Você concorda ou não? Mas quem mora em prédio aqui sabe disso. Você faz barulho, o que o vizinho de baixo faz? São 10 horas da noite, são 11 horas. Dá para parar? Olha o barulho aí. Por quê? Porque a gente tem liberdade, mas a liberdade tem um limite. Eu quero pegar meu carro e andar 150 por hora. Não pode. Existe um limite. Eu não gosto de andar com cinto de segurança. Vai levar multa, porque existem regras. Qual foi o problema de Josias? Josias, ele transgrediu princípios. Ele ficou tão envolvido com os milagres de Deus na vida dele, que ele achava que ele podia fazer o que ele quisesse. E o que aconteceu? Morreu. Amém? Fala para quem está ao seu lado: você está entendendo? Quando eu digo você está entendendo, eu estou pensando o seguinte, meu irmão. Quer ver? Abra aqui no livro de Gálatas, você vai entender melhor. Capítulo 5, acho que esse texto aqui me ajuda bastante. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 7. Aqui diz assim, Gálatas 5, 7. Corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda.
Olha o versículo 13. Porque, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros em amor. O que me chama a atenção na história de Josias, meu irmão, é que Josias ele tem tantos milagres, tantas bênçãos. Ele viveu uma realidade que poucos na Bíblia viveram. Mas num determinado dia ele achou que ele era dono do nariz dele. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou agir do meu jeito. Eu não concordo, eu não gosto, eu vou fazer do meu jeito. A palavra de Deus, ela diz para a gente confiar em Deus. A palavra de Deus diz para a gente entregar o caminho ao Senhor. A palavra de Deus diz para a gente esperar em Deus. Olha, meu irmão, você pode ter muitas promessas sobre a sua vida, mas cuidado com o teu temperamento. Cuidado com a tua ansiedade. Cuidado com você. Jeremias 17 diz assim, que o coração do homem é enganoso, enganoso é o coração do homem, quem o pode esquadrinhar? Cuidado. E o apóstolo Paulo escreve dizendo, olha, tudo estava indo bem, vocês estavam vivendo bem, vivendo milagres, usufruindo dos milagres, mas de repente vocês decidiram ir além, a fazer as coisas segundo a sua própria cabeça. Conta essa história de uma reunião de pastores de uma determinada denominação. Estavam reunidos, já contei isso, mas só vou repetir. Mas estavam reunidos e eles estavam conversando sobre um determinado assunto que era muito difícil, e no determinado momento alguém disse assim, olha, vamos orar. Ou Deus abre essa porta ou a gente arromba. Olha o nível. Ou Deus abre ou a gente arromba. Eu vejo essa mesma posição de Josias. De repente, ele decidiu tomar atitudes pela própria mão, fazer as coisas segundo a sua própria cabeça. E o que aconteceu com ele? Morreu. Acabou a história de Josias, de um homem tão admirável, acabou. Quantas vezes, meu irmão, nós vamos nos dando essa liberdade para fazer, para agir. Muda de igreja, aí não aguenta mais o casamento, não aguenta mais o trabalho, e vai tomando atitudes, e vai fazendo, e se dá o direito de gastar, se dá o direito, e aí depois, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Por escolhas. São decisões na vida. Camarada não respeita ninguém. Depois ele entra numa pancadaria. Camarada não tem respeito por ninguém, vai levar. Eu era garoto e nós tivemos um problema com o carro lá, furou o pneu. E eu fui buscar um macaco, tentar achar, porque nós estávamos sem macaco no carro. E eu procurei lá um camarada e eu perguntei para ele, desculpe, o senhor podia emprestar o macaco que o senhor tem no seu carro aí? Ele disse, não. Poxa vida. Aí eu virei de costas e falei, vai para o inferno. Falei baixinho. Ele ouviu. Eu só ouvi o peft na orelha assim, que eu levei um tabefte na orelha, que a única coisa que eu gritei foi, mãe! Só lembra disso, né? Ué, você se dá o direito de falar o que quer, você dá o direito de fazer o que quer, você dá o direito, você não sabe o que você está trazendo de maldição sobre a sua vida, sobre a sua família. Quantos homens, vou dizer homens, mas pode ser mulheres, mas quantos homens acabam de madrugada vendo lá aquelas pornografias, assistindo, não percebe que demônios estão entrando em casa. Não, no dia seguinte existe aquele conflito, às vezes bate boca, alguma coisa. Meu Deus, como é que pode?
a gente ora a Deus, e essa mulher, o problema é ela, o demônio é ela. Não, o demônio é você. A gente vai abrindo portas, a gente não percebe. Gente que gosta de curtir o mau humor, que já levanta, azeda. São escolhas que nós fazemos. Josias tinha tudo para viver muitos anos, tinha tudo para se relacionar com Deus, ele tinha tudo, meu irmão, ele vivia aquilo que todos nós sonhamos, uma vida abençoada, uma vida próspera, sabe, e Deus dizendo, pô, eu gosto desse camarada, mas num determinado momento ele se deu o direito de fazer alguma coisa que ele achou que era. Olha o que o camarada diz para ele, se voltar lá olha o que ele diz assim, no versículo 21, guarda-te, Deus é contigo, presta atenção, Deus está falando. Mas ele se guardou? Não. Ele prestou atenção? Não. Ele fez o que era certo? Não. Ia dar tudo certo? Não. Se você pega o caminho errado, vai tudo errado. Se você faz uma escolha errada, vai dar uma escolha errada, vai dar um problema errado. Não adianta. Não existe mágica. Os nossos limites foram estabelecidos. É o que Paulo escreve, olha, vocês estão indo tudo bem, temendo a Deus, servindo ao Senhor, está tudo jóia. De repente alguém persuadiu vocês a tomar uma atitude diferente. Não, eu penso diferente, eu acho diferente. Gaste mais tempo aos pés do Senhor. Ore mais. Ore mais. Leia a Bíblia, mas ore mais. Preste atenção no que Deus está falando. Meu Deus, o rei do Egito dizendo, guarda-te, ouça. Eu anotei aqui, eu pensando sobre Josias. Josias foi autoconfiante. Ele não ouviu a voz do Senhor, e ele achava que com tanta bênção que Deus dava sobre a sua vida, que ele tinha, que nada o pararia. Uma flecha o parou. Quer dizer, nós não temos liberdade de fazer o que dá na nossa cabeça. Nós somos salvos para servir a Deus. Nós somos salvos do inferno. Nós somos salvos do poder das trevas. O diabo não tem mais autoridade sobre a minha vida. Eu fui salvo. Com essa salvação me veio uma nova vida. Uma nova vida de esperança, de amor. No relacionamento que a gente tem com Jesus, veio um poder sobrenatural. Jesus disse, eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, a nossa vida, a nossa nova vida com Cristo, trouxe sobre nós uma nova dinâmica, esperança, entusiasmo. Mas isso não nos dá o direito de viver do nosso jeito. Josias, como era um homem temente a Deus, deveria ter perguntado para Deus, Deus, eu devo sair para essa batalha? Você pega a história de Davi, ele sempre está perguntando para Deus, eu devo sair nessa batalha? Deus, qual a estratégia? Você vai ler os livros, 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver as batalhas de Davi, é impressionante que às vezes para a mesma luta Deus dava estratégia diferente. Josué perguntou para Deus, Deus, como é que a gente vai vencer esse negócio? Deus disse, olha, pega a arca, põe no ombro, pisa no Rio Jordão, vai abrir, e lá do outro lado vocês vão andar em volta de Jericó, e as muralhas vão cair assim. Pergunta para Deus. Deveria ser essa conduta de Josias.
Mas Josias não fez isto e morreu. Acabou a história de Josias. Podia ter vivido muito mais. Presta atenção, meu irmão. Isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Você quer muitos anos de vida e quer ver a glória de Deus sobre a sua vida? Quer um conselho? Teme ao Senhor. Leve Deus a sério. Não brinque de ser crente. Você quer uma vida vitoriosa? Levanta Jesus na tua vida. Quanto mais você levantar Jesus, mais Ele levanta você. Você quer ver o poder de Deus? Mas não é porque você é muito abençoado. Eu já contei isso aqui, mas só repetindo. Tinha um membro aqui na igreja. Ele era, lá na Conselheiro, mas ele era um tremendo de um picareta, um trambiqueiro. Mas tudo que ele fazia dava certo. O cara fazia cada trambique, mas dava certo. Ele tinha uma lábia que ele conseguia, no final ele enrolava todo mundo e todo mundo ficava feliz sabendo que ele estava dando um nó em todo mundo. E eu percebendo aquilo, um dia eu falei para ele, falei, fulano, um dia a fonte seca. Não fique você brincando com Deus, que eles eram cearenses, ele falava assim, não, pastor, se a gente jejuar, jejum resolve tudo. O jejum é uma benção. Ele jejuava muito e fazia trambique. Enganava um, enganava outro. Nossa, quanta coisa. E ele falava, se jejuar dá certo. O senhor lembra dele, né? Lembra. Graças a Deus não caiu no conto dele, né, seu Gouveia? Mas lembra dele, né? Lembra, o seu Gouveia é antigo com a gente aqui. Moral da história, meu irmão. Um dia a fonte secou. Esse camarada saiu de Santos praticamente escondido. Uma vergonha. E passado um pouco tempo, ele morreu. Um homem com uma capacidade de falar, a senhora lembra dele, né? Lembra também? Uma capacidade. E eu vejo essa história se repetindo em Josias. Eu vejo essa história se repetindo em alguns irmãos. Não, eu vivo do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito da Bíblia. Eu até gosto, mas eu penso um pouco diferente. Vai ter vida curta, hein? Vai ter bênção curta. Vai se arrepender lá na frente. Não estou te ameaçando. Só estou te alertando. Porque a vida com Deus exige um comportamento. Uma frase que eu usei muito no passado, só quero repetir. Quem perde a última batalha, perdeu todas. Amém? Não adianta você vencer. Quando você perdeu todas. Está lá no Arco do Triunfo, em Paris, essa frase. Quem perde a última batalha... Não, mas eu sempre levei Deus a sério, mas não está levando agora. Não, mas Deus tem me abençoado, olha, eu nem dou dízimo, eu sou abençoado. Espera para você ver. Vai nessa, essa bênção vai te destruir. Porque não é assim. Não, eu sirvo a Deus da minha maneira. Não é da sua maneira. Pensa, olha Josias, que fez tudo o que era certo, e num determinado momento decidiu fazer, o rei diz para ele, guarda-te, preserva-te. A segunda expressão que eu acho aqui legal, Deus é contigo. O ímpio falando para ele, guarda-te, e ele faz, Deus é contigo, Josias, acorda. Não se mete nesse assunto. Mas ele não deu ouvidos. Muito confiante. É o famoso está comigo, está com Deus, né? Está comigo, está com Deus. É louco. Queridos,
Eu queria deixar esse alerta para você. Começou bem, continue bem, até o fim. Melhore o teu relacionamento com Deus. Seja sério. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, você nem não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Mas só você tem que permanecer firme. Que é o que Paulo escreve: quem vos persuadiu a mudar? Em João capítulo 5, verso 14, tem uma expressão que eu acho muito legal. Jesus curou um paralítico, depois esse paralítico estava no templo, Jesus o encontra e diz assim para ele, no verso 14, diz assim: vejo que você já está bom, não volte atrás, para que não te aconteça coisa pior. Foco, confia, em nome de Jesus. Ouça a história de Josias. Ouça, presta atenção nessa história maravilhosa de um homem que foi tão sério, tão temente, tudo legal, servindo a Deus, e num determinado momento ele decidiu não ouvir mais. Deus está me abençoando, tudo que eu faço é de Deus, tudo que eu faço dá certo. Irmão, cuidado, essa autoconfiança. Eu queria então terminar com um texto que é bastante conhecido para nós, mas que me ajuda sempre. Provérbios capítulo 3. Acho que aí tem uma fórmula muito boa. Para a gente nunca perder. Provérbios 3. Diz assim: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Está feito esse conselho? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Por quê? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Mas é o bom caráter, né? Conduta fiel, bondade, atas ao teu pescoço, escreve isso na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. É bom andar com uma pessoa boa. É bom andar com uma pessoa que é fiel, que tem bom caráter, que tem... Puxa, como é bom. E o texto diz que esse tipo de gente vai encontrar graça e bom entendimento diante de Deus e diante dos homens. Por isso que o texto diz, seja a palavra do crente, se ensina ou não, mas só a palavra. Né? Nós temos que andar na verdade, na luz, como ele está na luz. Retidão. Ó, o outro aqui, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele, novamente, confia no Senhor de todo o teu e não te apoies no teu próprio. Qual foi o problema de Josias? Se apoiou no próprio entendimento. Olha, o rei falou assim: guarda-te, fica na tua, volta atrás, meu problema não é... Não. Você é de Deus, Deus tem te abençoado, vai, fica na tua, meu problema não é com você. Mas ele deu uma de engraçadinho e perdeu a bênção. Confia no Senhor de todo o teu, não te estribes no teu próprio, reconhece-o em todos os teus, e ele... se você confia, se você não se apoia em você mesmo, e você o reconhece em todos os teus caminhos, ele endireita as tuas veredas. Alguns estudiosos dizem que Josias não gostava do rei da Síria. A Síria era esse reinado entre o Irã, Iraque, aquela região ali, que era a Síria, né?
Não confunda Síria com Assíria, né? Então a Síria era essa região, e ele não se dava bem com o rei da Assíria. Então o que ele quis fazer? Ele quis bloquear aqui o rei Neco, que vinha lá do Egito, porque os babilônicos estavam invadindo lá por cima, vindo daquela parte da Ásia, da Mesopotâmia, vindo. Então ele dizia: eu vou segurar os caras aqui e que se dane os outros. Não era o perfil dele, ele não era isso, ele era um homem temente a Deus, ele tinha outra. De repente vai mudar. Sair dessa simplicidade. O diabo sempre vai lançar algumas alfinetadas. Quando era garoto, às vezes você queria arrumar encrenca entre dois garotos e falar assim: ó, xingou sua mãe. Eu não vi, ai, não vai fazer nada. Aí o cara ia bater no outro lá porque xingou a mãe, não sabia o que está acontecendo. Mas é alguém que vem de fora e vem jogando, sabe? Você não sabe o que estão falando de você. O quê? Não vou nem falar. Pronto, lançou um dardo. Não, me fala, o que estão falando? Não vou falar. Não, você não vai gostar, fica. Não vou falar. Não, deixa para lá. Quem está falando? Não vou falar. Não vou, pronto. Essa pessoa agora carrega alguma coisa no coração, começa a maltratar todo mundo, porque não sabe quem é, porque alguém lançou um dardo inflamado na mente e no coração. E assim nós somos bombardeados o tempo todo. E aí Paulo escreve dizendo: puxa, estava tudo indo bem, por que você deu ouvidos a essas coisas? Estava indo tudo bem, porque você se deixou se levar. Josias, estava indo tudo bem, você tinha uma vida promissora, ainda muitos seriam abençoados através da tua vida, do teu testemunho, a nação estava sendo preservada, mas ele se deu a liberdade de fazer uma coisa errada. Olha o que aconteceu com Davi, quando se meteu naquele adultério, se deu a liberdade, trouxe um mal sobre a sua família, sobre a nação. Meu irmão, é uma confusão danada. Por isso que Provérbios capítulo 3, para mim, ele é fundamental. Olha, filho meu, não esqueça da minha lei, põe isso no teu coração, guarda os meus mandamentos, isso vai te dar, a sua vida vai ser prolongada, você vai ser abençoado. Meu filho, não desampare a benignidade, a bondade, a fidelidade do teu coração, mantém isso, você vai achar graça diante de Deus, diante dos homens. Mas a gente é bom e todo mundo é ruim, a gente é bom e as pessoas ficam, não importa, você está fazendo isso diante de Deus. Mas tudo não faça isso, celebre, faça com amor, se dedique, faça o que é certo, se empenhe. Primeiro, o Senhor é a sua defesa. Segundo, nós estamos falando de um tempo completo. Nós estamos falando, meu irmão, de muitos anos, e às vezes a gente está muito focado no aqui e agora, e agora eu não aceito isso, agora, para. Olha a história de Josias, podia ter vivido muito mais, podia ter sido mais bênção, podia ter usufruído muito mais, podia ter abençoado muito mais, mas ele parou a sua história. Aí vem aqueles mais espirituais: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, mas ele fez uma coisa errada, ele errou. O próprio inimigo disse para ele: guarda-te, você é de Deus, eu não quero encrenca com você. Cuidado, meu irmão, nós estamos num culto de vida vitoriosa, e o meu sonho é que a bênção de Deus esteja sobre você, que você prospere, que a tua família seja abençoada, que o seu lar seja um pedaço do céu. Mas, por favor, preste atenção nisso. Se você escolhe atitudes erradas, caminho errado, vai dar errado. Se você escolhe o caminho dos ciúmes,
da implicância, se você escolhe o caminho da murmuração, tem gente que escolhe o caminho da crítica, porque acha que é tão abençoado por Deus que se dá o direito de julgar o pregador, de analisar o louvor, de achar, meu irmão, você vem na igreja para prestar culto a Deus. Então preste o teu culto a Deus, celebre ao Senhor, tenha temor a Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Mas quando a gente se acha, quando a gente pensa que a gente é, quando a gente acha que a gente tem, não vai nessa não. Bastou uma fisgada de Deus. Um tombo pode mudar a tua história. Um acidente pode deixar uma pessoa em cima da cama. Não é melhor temer a Deus? Não é melhor continuar levando? Podem te chamar de bobo, de louco. Não é melhor? Quem ri por último, ri melhor. Eu gosto muito dos textos que diz assim: e Abraão viveu muitos anos de vida e paz. E Davi terminou sua velhice, muitos anos com paz. Josué, muitos anos, paz. A hora que Jesus quiser chamar a gente, Ele chama. Conta-se que numa igreja entrou um bêbado e o pastor estava sendo muito incisivo com a igreja e perguntou: quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão e o bêbado não. Aí o pastor perguntou para ele: e você, não quer ir para o céu? Ele falou: nessa excursão não, eu vou na próxima. Tem muito. Cuidado que você pode ir na próxima excursão, hein? Está dando para você entender, meu irmão? A mensagem que eu queria compartilhar com você é que Josias, ele se precipitou. E ele fez as coisas sem pensar. E ele agiu segundo aquilo que ele achava. Ele era muito abençoado, muito autossuficiente. Ele achou que ele tinha o direito de fazer aquilo e Deus iria. É como dizia um amigo meu: você põe o trilho, põe o trem e manda Deus abençoar. Você põe o caminho, você faz assim, 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 Deus abençoa aí. Quantas coisas dão errado, porque... mas a gente orou. Eu tinha uma secretária que me deu um probleminha e depois tive que mandá-la embora. E eu conversando com a missionária Dorcas, que era uma mentora para mim, e eu falei para ela: Dorcas, como é que pode, né? Uma menina tão legal, tão... cuidou dos meus filhos, poxa vida, como é que pode isso acontecer? E a Dorcas me perguntou: antes de contratar ela, você orou? Eu falei: lógico, eu vou contratar alguém sem orar? Lógico que eu orei. E o que Deus falou? Eu orei e fiz aquilo que eu achava. Meu irmão, tem coisas que é bom você esperar um tempinho. Olha o que disse o rei aqui: guarda-te, espera, você é de Deus. Não vá fazendo as coisas segundo a tua cabeça. É isso que eu queria que você guardasse. Que você lesse comigo a história de Josias e entendesse que nós não temos liberdade de fazer o que dá na telha da gente. Nós temos um Deus e a gente precisa consultar este Deus e amar este Deus. E o texto diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Honra ao Senhor com a tua fazenda, verso 9. Honra ao Senhor, honra, respeite o teu Deus. Honra ao Senhor,
reconhece que esse Deus é o Deus da provisão, respeite o teu Deus, honre ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente. Amém? Não dá para servir a Deus e andar segundo a nossa cabeça. Quem perde a última batalha, perdeu todas. Nossa, essa é a história de Napoleão. Napoleão venceu e perdeu a última. Quando ele perdeu a última, perdeu todas. Amém? Fica firme, irmão. Faça com Josias na primeira parte. Ame ao Senhor, sirva ao Senhor, se relaciona com Deus, deixa Deus te abençoar, deixa Deus guiar os teus passos. Meu irmão, o Senhor é a tua defesa, o Senhor é a tua força, é o Senhor quem dá a última palavra. O texto diz: minha vingança, põe nas mãos do Senhor. Não erre em cima do erro dos outros, não erre em cima do erro dos outros. Porque ele me fez, ele vai ver o que eu vou fazer. Não vou fazer nada, vou entregar nas mãos de Deus, meu justo juiz, que defende a minha causa. Se eu fizer como Josias e começar a meter as caras para fazer a coisa segundo a minha cabeça, meu irmão, vai ter vida curta, vai ter filho antes do tempo, vai ser mandado embora de um bom emprego, vai perder uma oportunidade, porque foi fazendo as coisas segundo a sua cabeça. Vai fechar uma firma promissora, porque não teve paciência, não teve fibra. Vai perder um casamento, vai perder um namorado, uma namorada, porque não teve firmeza. Ame a Deus, sirva ao Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Queria orar com você. Como eu sempre digo, essa palavra é para todos, mas alguns querem dizer: não, essa palavra é minha, eu precisava. O pregador, ele sabe o que prega, mas não sabe o que diz. Eu sei o que eu quis compartilhar com você, não sei se eu consegui, mas eu quis alertar você. Mas eu não sei o que Deus falou no seu coração. Você que quer se apresentar agora diante de Deus, dizendo: Deus, eu sei o que o Senhor falou comigo, eu vou mudar, eu vou prestar mais atenção. Não esqueça, você é de Deus. Não esqueça disso. Você é de Deus. Feche seus olhos, por favor. E você que deseja, vá ficar em pé no seu lugar, dizendo: Deus, eu recebo essa palavra, eu precisava dela. Feche seus olhos, por favor. Nós te adoramos, Pai, e te exaltamos, porque o Senhor é bom. Aqui está o teu povo, Senhor, e eu me coloco juntamente com eles. Quantas vezes, ó Pai, nós nos damos o direito de fazer algumas coisas e às vezes nos arrependemos amargamente porque fizemos, porque falamos, porque fomos. Tem misericórdia, Senhor. Senhor, nesta noite nós somos alertados para coisas muito maiores. Josias era um homem de um relacionamento muito grande contigo, ao ponto do Senhor dizer que não destruiria a nação naquele período. Senhor, isso subiu ao coração dele, e ele se sentiu na liberdade de fazer as coisas segundo a sua própria cabeça. Uma das coisas que eu acho lindo na tua palavra, Senhor, é que o Senhor não torna ninguém super. O Senhor mostra a sua grandeza, mas também mostra as suas fraquezas. Por isso, Senhor, nesta noite nós recebemos a tua palavra, e eu coloco a minha vida juntamente com esses irmãos. Pai, eu não quero fazer tudo certo e no momento errar e o erro ser terrível, fatal. Tem misericórdia, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Cubra com teu sangue, Senhor, as nossas vidas. Nós precisamos de ti, Senhor.
Oh Deus amado, aqui está o teu povo, Senhor. Tu conheces cada coração. Tu sabes, ó Pai, das lutas, dificuldades, o que cada um tem enfrentado, Deus. Põe as tuas mãos, ó Deus. Que esse povo seja um povo guerreiro, forte, de cabeça erguida, Senhor. Como disse aquele rei do Egito: guarda-te, você é de Deus. Senhor, que isso esteja guardado no coração de cada um. Vou me preservar, vou me monitorar, para que eu não abra brechas, para que o mal venha destruir o teu projeto sobre as nossas vidas. Senhor, abençoa, Senhor, e livra-nos de todo mal. Essa é a nossa oração, Senhor. Livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre, em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, diga: Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu creio na tua palavra. Senhor, livra-me dessas ciladas, que eu possa perceber e não dar trela, em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu quero dar prioridade para o Senhor, para o teu Espírito sobre a minha vida. Tu tens liberdade, mexe na minha história, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Oh Deus, nós aplaudimos o teu nome, Senhor. Tu és Deus,